que qualquer água direta, então você tem que dar atenção para outras coisas, né? 49. 62. Aqui no Tribunal de Contas está 50,94. Mas isso aí deve ser um período semestral, não? Período semestral, então Pois é. a receita subiu, né? Não, além de ter a receita, porque nós estamos, esses dados que você tem aí são do primeiro semestre. Então, quer dizer, o que levou em geração ali? Nós tivemos, por exemplo, julho e agosto. Então, nós tivemos as receitas de julho e agosto que foram consideradas e as despesas de julho e agosto que foram consideradas. Lembrando que, como é um período de 12 meses, as últimas 12, os 12 meses lá atrás, no caso de 2013, eles saíram e entraram julho e agosto de 2014. Quer dizer, são 12 meses em comparação da despesa com a receita. Olha só, o que eu precisava, você falou sobre o parcelamento dos encargos sociais. Tem mais ou menos 4 meses que eu enviei um ofício para o secretário de administração que ele detalhasse isso, porque a gente sabe que parte está vinculada ao FPM. Eu não sei se ainda está, porque a gente pede essa informação e a gente não consegue. Estou te falando isso porque um dos principais argumentos foi falado muito, mas sem mostrar em números, foi discutido muito sobre a questão de reajuste, foi justamente esse parcelamento, né? Que eu acho que não tem muito a ver, não entra muito. Eu estou perguntando sobre a questão do gasto pessoal, porque no primeiro quadrimestre eu acho que ficou mais ou menos em torno disso mesmo, 49, não foi? Mais ou menos isso aí, 40. Automaticamente a receita, né, acompanha a sua evolução, não teve reajuste e nós continuamos no mesmo 49. Isso, cidade, é uma coisa que para mim é difícil falar, porque levantar a voz contra o trabalhador, de qualquer que seja o seu vínculo, é complicado. Isso se dá o grande número de contratações que a gente tem aí. Eu acho, gente, vocês até me desculpam eu ser repetitivo, só que a gente não pode perder as oportunidades nesse debate, nessas demonstrações de fechamento de quadrimestre, a gente está mostrando que mesmo com a evolução de receita, com você sempre falando que o município está cumprindo as metas, só que nós, servidores, nós não estamos conseguindo acompanhar essa questão orçamentária. Isso é muito grave. Por quê? Isso atualmente se dá ao inchaço da folha. Então eu queria pedir a vocês que através do Samuel, detalhasse isso para a gente, mandasse para o sindicato, essa questão dos encargos atrasados. Que a gente precisa ter a ciência do que está acontecendo para a gente estar na frente brigando. Outra coisa, vai direto a vocês, que é o orçamento. Gente, a lei orgânica é clara. Um mês antes de mandar o orçamento para a Câmara, a gente tem que estar debatendo o orçamento na entidade representativa e a gente não está conseguindo isso. Não sei se cabe falar aqui, mas apesar de todo o esforço que o governo fez e apresentou e colocou em prática o saneamento da folha, a gente consegue ver algumas coisas acontecendo aí que estão totalmente erradas. Ordem de serviço, que na hierarquia das normas, a ordem de serviço é uma coisa que não pode aumentar salário, a gente vê acontecendo, tem servidor que está abusando de diária, enquanto a maioria está passando pela situação salarial que a gente sabe que está aí, que está complicada. Pedir a você que mande o seu orçamento para a gente, fazer um favor. O orçamento é uma peça complexa, até para me justificar para você, né? Claro que o município deve seguir o que está na lei, né? O município está na lei e o município tem que seguir. Agora, é uma peça muito complexa que hoje nós temos quantas unidades orçamentárias nós temos no orçamento hoje. Por exemplo, nós temos a Secretaria de Saúde, que está desvinculada, Educação desvinculada, Assistência, quer dizer, eles têm, né, que fazer todo esse complexo, além de fazer e de demonstrar esse complexo todo, as pessoas estão também envolvidas com a execução orçamentária do dia a dia. O município hoje, na minha visão,
carece de uma Secretaria de Planejamento, que até porque a Secretaria de Planejamento seria o órgão para fazer toda essa ramificação que você está falando aí, porque todos nós profissionais hoje, se você for lá na prefeitura observar, todos nós profissionais estamos na execução do processo, quer dizer, as receitas passam pela mão das pessoas, da classificação, despesas, quer dizer, nós não podemos largar a execução e ir, por exemplo, o planejamento, quer dizer, e a execução, quer dizer, é um trabalho complexo hoje, que a prefeitura tem, o município é um município grande, né? Quer dizer, nós temos um orçamento hoje de quase 90 milhões de reais, a gente está vendo ali, então é um trabalho que carece de um esforço minucioso. Não podemos fazer o orçamento de qualquer jeito, quer dizer, o orçamento ele tem que estar de acordo com o que está no plano plurianual, ele tem que estar vinculado às ações que estão na LDO, porque os instrumentos têm que ter harmonia, né? Eles têm que seguir uma linguagem entre eles, quer dizer, é um trabalho complexo, mas é o que a lei determina, né? Mais alguém quer esclarecer alguma coisa?